Olá, meus amigos da editora Mizuno, da Mizuno Cursos. Estamos aqui para iniciar as nossas aulas de Direito Constitucional neste seu curso de Direito Público Jurisprudencial. Um trabalho coordenado pelo meu amigo e nosso professor Igor Pinheiro, por meio do qual nós vamos trazer para vocês as principais atualizações da jurisprudência brasileira neste ano que terminou, o ano de 2022. Para quem não me conhece, o meu nome é Vinícius Opponi, eu sou promotor de justiça no estado de Santa Catarina, sou mestre em Direito e sou um dos professores da equipe do nosso professor Igor Pinheiro. Trabalho aqui na Mizuno Cursos. É um prazer recebê-los neste nosso curso. Eu vou trabalhar com vocês ao longo de 6 aulas o conteúdo de atualização em Direito Constitucional, com 5 aulas, e em Direitos Humanos, com 1 aula. Cada aula com duração entre 1h30 a 2 horas. Provavelmente vocês vão perceber que eu vou passar das 2 horas, eu padeço do mal de falar demais, mas vou falar sempre com objetividade e com foco. Falo demais para trazer o maior número de informações possíveis para vocês que estão aí buscando a atualização jurisprudencial. Meus caros, eu vou fazer o setup aqui, o layout da nossa aula. Eu vou me esconder no canto superior direito da sua tela, e aí escondo essa cara feia de vocês e a gente começa a trabalhar dando enfoque ao conteúdo dos nossos slides. Eu vou disponibilizar os slides para vocês. Vocês podem se atentar que no canto superior, no canto inferior direito, nós vamos ter a numeração. Deixa eu acionar aqui a minha canetinha. A gente vai ter sempre a numeração do slide. Então, o que eu sugiro para vocês? No slide eu vou trazer para vocês essencialmente um resumo, a essência do precedente que nós estivermos trabalhando, e aí você pode usar a numeração do slide para fazer anotações complementares, e eu sugiro, recomendo incisivamente que vocês façam anotações ao longo das aulas. Você que está aí estudando para concurso público, estudando para o OAB, e até mesmo você que está fazendo apenas uma atualização para fins da prática forense, aumenta muito o nosso grau de adesão, de compreensão da matéria, do tópico, se nós estivermos fazendo anotações. Então, se você for concurseiro ou OABeiro, eu tenho certeza que você está preocupado com o seu caderno. Às vezes aquele profissional que está buscando uma atualização profissional, uma atualização para o dia a dia forense, pode não ter tanta preocupação com anotações, mas eu sugiro que para fins de memorização, de armazenamento dessas informações, de compreensão, faz aí as suas anotações, elas podem ser úteis ao longo do ano de 2023. Beleza? Então fica aí essa sugestão de método de estudo para vocês. Meus caros, vou investir alguns minutos deste nosso primeiro encontro. Como eu disse para vocês, eu vou ter 5 aulas de Direito Constitucional e também 1 aula de Direitos Humanos, aulas de 2 horas aproximadamente, e aí nós vamos dividir as aulas de 2 horas em blocos de aproximadamente 30 minutos. Alguns blocos podem ser um pouquinho menos, outros blocos podem ser um pouquinho mais, porque eu não vou parar no meio de um precedente ou no meio de uma conexão entre 2 julgados, para não ter uma quebra na nossa exposição, sempre pensando na maior utilidade do conteúdo e da transmissão da informação, da didática da aula para vocês. E dito isso, eu quero esclarecer com vocês, nesta primeira conversa, nessa conversa introdutória, eu esqueci de um ponto inicial aqui, voltando um pouquinho, eu quero deixar para vocês o meu Instagram, @vsopponi, é o meu Instagram como professor, meu Instagram de professor de Direito Constitucional, Direitos Humanos e alguns outros temas correlatos ao Direito Constitucional. Fica aí o Instagram como um meio de nós mantermos um contato por conta da nossa aula ser assíncrona, Estou gravando hoje, estou gravando aqui ao longo de janeiro de 2023,
vocês vão assistindo em janeiro, fevereiro, enfim, e qualquer dúvida sobre o conteúdo ministrado em aula, por favor, me acionem por lá, no próprio direct mesmo, eu vou ficar feliz de recebê-los por lá. E se gostar do perfil, do conteúdo que a gente coloca lá, siga também o meu Instagram, mas fica o direct à disposição de vocês, ok? Evidentemente ao lado dos canais oficiais da Mizuno, né? A Mizuno, essa editora e escola fantástica, muito bem estruturada, uma super equipe de apoio. Qualquer coisa pode passar pela Mizuno também, que vai chegar até mim sem sombra de dúvidas. Mas se vocês quiserem atalhar, fica aí meu Instagram para vocês. Voltando para o nosso plano de aula, nessa nossa conversa inicial, eu quero esclarecer para vocês o nosso plano de aula, o nosso plano de ensino. O que a gente vai estudar aqui nestas 10 horas de Direito Constitucional e nas 2 horas de Direitos Humanos. Meus amigos, claro, é um curso de atualização jurisprudencial. Mas eu quero compartilhar com vocês um pouco da formatação da aula, porque eu penso que isso é importante para quem está investindo. Além de dinheiro, hoje em dia, mais importante do que a grana é o tempo que a gente aloca numa preparação para concurso público, num momento de estudo para a prática profissional. Então, eu vejo como um gesto de respeito e de atenção com você essa explicação sobre como eu desenhei essa aula. Minhas aulas são todas individualmente pensadas, tudo artesanalmente feito, aula por aula, não é nada mastigado, não reaproveito nada, cada aula é uma história para mim. Então eu quero compartilhar com vocês a minha proposta, porque isso vai ser importante até mesmo para você entender e se organizar na compreensão dos precedentes, na explicação do conteúdo que a gente vai começar daqui um pouquinho. Então veja, nossa aula volta-se e o curso como um todo a uma atualização jurisprudencial, e a mim ficou a matéria de direito constitucional e direitos humanos. Evidentemente, por conta da temática de fundo, direito constitucional e direitos humanos, eu vou caminhar essencialmente dentro da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a nossa Corte Constitucional. Pontualmente, eu posso fazer, eventualmente, algumas incursões dentro do STJ, quando houver julgados do Tribunal de Cidadania que seja útil para a compreensão de um tema essencialmente constitucional. Por vezes a gente tem algumas discussões que dialogam, muito embora hoje com as repercussões gerais e recursos repetitivos, a gente acabou enxugando um pouquinho, os tribunais superiores melhoraram muito o diálogo entre as cortes, nós não temos mais aqueles tópicos. Eu, na minha época de concurso público, eu entrei no MP em 2013, mas na minha época, lá em 2012, né, já se vão lá 10 anos, tinha tópico no meu caderno que era posições conflitantes entre o STJ e o STF. Porque muitas vezes, ou algumas vezes, em alguns casos, a gente tinha algumas sobreposições de julgados, de entendimentos. Mas isso foi sendo refinado com o aclaramento do espaço decisório nos recursos extraordinários como um todo, o recurso extraordinário para o STF, recurso especial, e aí a dinâmica, a tônica das repercussões gerais dos recursos repetitivos ajudou. E a gente acompanha, né, de perto o trabalho dos tribunais superiores, a gente vê essa preocupação dos tribunais em sistematizar, em evitar essa sobreposição de posicionamentos, privilegiando sempre, primeiro, o entendimento do Supremo, se a questão for constitucional na visão do Supremo, e depois, não sendo este o caso, ou for aspecto operacional, infralegal, priorizando a posição do STJ. Então, tudo isso para dizer que, como eu vou ministrar direito constitucional e direitos humanos, eu vou caminhar essencialmente dentro da linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. E, claro, com um recorte cronológico, um recorte essencialmente cronológico. Vamos trabalhar com as principais decisões do Supremo Tribunal Federal ao longo do ano de 2022. Pontualmente, eu vou pedir licença para vocês e vou sim trazer alguns julgados, isso em caráter excepcional, alguns julgados anteriores da Corte, em particular do ano de 2021, do final do ano de 2021, e excepcionalmente, em dobro, né, uma exceção da exceção, eu vou trazer julgados um pouquinho mais antigos quando for necessário explicar a evolução do entendimento da Corte, ou explicar como que num precedente, num julgado de 2022,
a corte está criando uma exceção para o entendimento anterior, consolidado ao longo de anos anteriores, ou quando a corte, num julgado de 2022, está fazendo um adendo, uma complementação, um aclaramento ao entendimento de julgados de outros anos. Então, claro, o recorte é cronológico, mas, essencialmente, eu vou precisar dialogar com o histórico da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, porque, no final das contas, meus amigos, estudar jurisprudência é buscar compreender o entendimento do Tribunal Superior, e não o precedente em si. Todo precedente tem uma ratio, tem um entendimento maior por trás. E, por vezes, a gente destaca o precedente casuisticamente e se esquece um pouco de generalizar, de abstrativizar o precedente e tirar a ratio maior, o entendimento, a ratio decidente, a essência daquele entendimento. Porque é essa a essência que vai dando o perfil da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Beleza? Então, fica aí essa minha advertência e também fica uma orientação sobre como estudar jurisprudência. Vocês vão ver que ao longo dos precedentes eu vou ser muito enfático neste ponto. Tentar entender dentro da casa constitucional brasileira, do prédio constitucional brasileiro, qual é o andar, qual é o apartamento, qual é o cômodo em que se encontra aquele julgado, qual que é o tema de fundo. E por que isso é importante? Porque a gente consegue, no estudo de fôlego da jurisprudência, o estudo que se dedica não só a pensar 2022, mas pensar o passado da corte, o futuro da corte, inclusive para concurso público, especialmente para concurso público, a gente precisa entender onde que está aquele julgado, qual que é o tema de fundo. Porque aí ao longo de 2023, quando vocês estiverem estudando precedentes novos, julgados novos, vocês conseguem, a partir dessa identificação topográfica ali na casa, no prédio constitucional brasileiro, identificar que um julgado de 2023 se conecta com alguns de 2022 e se conecta com outros de anos anteriores. Então este é o nosso grande objetivo nessas aulas. E claro, meus caros, esse nosso curso dialoga de perto, né, com o livro da editora Mizuno, coordenado pelo nosso professor Igor Pinheiro, nossa referência em direito público brasileiro, direito administrativo, direito eleitoral, direito anticorrupção, meu amigo e meu professor, somos todos alunos do professor Igor. Este curso em vídeo dialoga com o nosso livro, o Manual de Jurisprudência da editora Mizuno. Eu convido vocês a conhecerem a obra, entrarem no site da editora Mizuno, passar os olhos ali no nosso índice, no conteúdo disponibilizado. Estamos aí em 2023 trazendo a segunda edição para vocês e a mim, com bastante orgulho, me foi delegada a missão de comentar os principais, as súmulas e os entendimentos de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal em direito constitucional. Na verdade, eu comento direito constitucional, essencialmente comento Supremo, mas também faço ali pinço alguns julgados do STJ nos pontos importantes. E para essa segunda edição, estamos trazendo, além dos comentários de súmulas, pelo menos em direito constitucional, súmulas, repercussão geral, recursos repetitivos e também julgados em sede de controle concentrado abstrato, ADIs, ADCs, ADPFs, de maneira mais destacada, aqueles casos mais emblemáticos. E tudo isso organizado de acordo com temas e sempre fazendo alguns breves apontamentos teóricos para lançar e revisar com vocês as premissas teóricas, dogmáticas necessárias para a compreensão de cada um dos precedentes. Beleza? Beleza. Esses são os nossos objetivos, né? E qual foi o critério, pessoal, que eu empreguei para selecionar os julgados aqui nessas nossas aulas? Às vezes eu perco a referência da câmera, pessoal, porque o meu segundo monitor aqui, meu monitor que me mostra a máquina funcionando, né? A gravação de câmera, eu monitoro sempre o percentual de CPU que está sendo ocupado para que o vídeo seja gravado de maneira bastante fluida. Então, às vezes eu direciono o olhar para cá por conta desse meu monitor de retorno. E aqui embaixo, vocês não estão vendo, mas tem o meu monitor de escrita, né? De suporte. E minha câmera está aqui com vocês. Então, quais foram os critérios, essencialmente, que eu empreguei para selecionar esses julgados de 2022? A Corte julga um número expressivo enfrenta um número expressivo de casos
casos julgados monocraticamente, casos julgados pelas duas turmas do Supremo e casos julgados pelo plenário, tanto na atuação, na competência originária da Corte, como na competência recursão. Então aí temos ADIs, ADCs, ADPFs e repercussões, os recursos extraordinários, mandato de segurança, enfim, a gente tem um sem número de casos anualmente julgados pelo Supremo Tribunal Federal. Então, o meu primeiro critério é o critério cronológico, vamos focalizar 2022, como eu já mencionei para vocês, e do ano de 2022 pensar aqueles julgados que são relevantes sob o ponto de vista do histórico da Corte em 2022. Então são julgados relevantes dentro do histórico da Corte. E portanto, nós temos ali casos precedentes, eu pensei precedentes, de temas que pela primeira vez a Corte enfrentou num modal, enfrentou com um pano de fundo diferente daquele que enfrentara em anos anteriores. Então o primeiro critério foi esse, ao lado do cronológico, evidentemente. O segundo critério, e eles não são em ordem de importância, estou só sinalizando para vocês, o segundo critério é a relevância para concurso público e prova da OAB. Claro, eu sei que este curso ele é assistido por interessados, concurseiros e quem presta a OAB, e também para fins de atualização, para aqueles profissionais que buscam a editora Mizuno e buscam o professor Igor para sua atualização profissional. Mas há uma sobreposição, né, evidentemente, dessas duas demandas, mas eu também levei em consideração a relevância, a perspectiva de incidência desses julgados em provas de concurso e na OAB. E também, pessoal, eu utilizei sim um critério de filtro para a prática profissional. Claro que no direito constitucional e nos direitos humanos, a depender do nicho do profissional que está aqui nos prestigiando, o conteúdo do direito constitucional pode não ser tão próximo da prática profissional. Mas aí eu tento, ao longo das minhas explicações, fazer esses links com a perspectiva de aplicação prática desses julgados também. Beleza? Então fica aí também a anunciação dos meus critérios para, naquele mar de julgados que o Supremo nos dá anualmente, identificar aqueles que nós vamos trabalhar. Por fim, para encerrar essas considerações metodológicas e a gente começar a trabalhar, né, pôr a mão na massa, eu também quero explicar para vocês, aclarar com vocês, como que eu vou fazer o estudo de cada um dos precedentes. Isso é muito importante de vocês entenderem, especialmente quem estiver fazendo caderno. Porque em todo julgado, vocês vão ter o slide com a essência do julgado, com o excerto ali, que resume, que traz a substância do entendimento do Supremo Tribunal Federal. E ali, nesse slide, eu sempre tento jogar, lançar, copiar e colar a tese trazida pelo próprio Supremo Tribunal Federal, quando este for o caso, quando o Supremo tiver construído uma tese, eu trago, entre aspas, a literalidade da tese. Se não houver uma tese expressamente fixada, eu busco colocar na essência do julgado o conteúdo extraído de informativos ou de notícias do site do Supremo Tribunal Federal, e eu faço isso preocupado com a adstrição, com a conexão, com o emprego da própria terminologia, das próprias expressões do Supremo Tribunal Federal, porque isso, por vezes, é objeto de cobrança literal em prova de concurso, então eu tenho esse cuidado de não escrever o entendimento com as minhas próprias palavras. Eu busco primeiro esta referência. Excepcionalmente, quando nós não temos nada muito didático, muito claro, muito conciso sobre o entendimento, aí eu construo, mas sempre preso à terminologia da ementa, à terminologia do voto do relator, enfim, sempre cuidadoso com a informação que eu dou prioridade, dou destaque ali no nosso slide. E aí vocês vão ter isso, esse material vai para a mão de vocês. E ao longo do estudo de cada precedente, eu vou me concentrar em 3 grandes empreitadas. Em cada precedente vocês vão perceber que eu vou dividir a minha fala em 3 grandes blocos e é importante que você entenda isso. Eu primeiro vou apresentar o problema constitucional enfrentado pelo Supremo Tribunal Federal. Em todo caso que chega no Supremo, a gente consegue e precisa extrair um problema constitucional. Qual que é a questão constitucional que o Supremo teve que extrair? Teve que resolver naquele caso concreto. E, em geral, bem trabalhado o precedente, a gente consegue afunilar todas aquelas discussões casuísticas e abstrair delas um grande problema constitucional, um grande embate, uma grande questão que o Supremo precisa responder. E para a construção, para a identificação
deste problema constitucional, eu vou trabalhando com vocês premissas a título de revisão do conteúdo do direito constitucional, do texto constitucional e, por vezes, com o conteúdo que nos remete ao próprio histórico da Corte. Então, eu vou ter que, às vezes, mencionar um julgado de anos passados do Supremo para poder mostrar como que, naquele precedente, a Corte está dando uma virada e mudando o seu entendimento histórico. E tudo isso eu vou estabelecer como premissas para a gente ir burilando, identificando e afunilando o problema constitucional. Pronto, entendemos o problema constitucional que está ali nas entranhas daquele precedente, daquele julgado. Esse é o primeiro grande tópico. Segundo grande tópico, eu vou fazer a localização deste problema constitucional lá no nosso prédio constitucional. Em que andar que está, em qual apartamento, em qual cômodo. Em outras palavras, eu vou posicionar o problema constitucional num grande tema do direito constitucional brasileiro. E este ponto parece uma bobeira, uma preocupação de professor, quase que um excesso de rigor formal da minha parte, mas este é o ponto em que eu tento contribuir com a sua independência e autonomia no estudo da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Vocês precisam aprender a fazer isso. Por quê? Porque com isso vocês conseguem organizar um compêndio de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Se você não tiver a pretensão de fazer um caderno, você pelo menos quando se deparar com um novo precedente, você vai conseguir identificar qual que é o pano de fundo, qual que é a questão constitucional maior que engloba aquele precedente. E esta identificação te ajuda a fazer pontes entre os julgados do Supremo Tribunal Federal. E isso é muito importante, isso te dá autonomia, melhora o seu nível de estudo, te dá ferramenta para estudar direito jurisprudencial, e essa é uma preocupação de todo e qualquer professor, precisa ser. Eu tenho uma primeira grande preocupação que é de passar o conteúdo imediato. Esse é o meu objetivo imediato. Agora, como objetivo imediato, indireto, eu quero te ensinar a estudar. Quero ter, humildemente, a pretensão de te ajudar ou te dar técnicas e ferramentas para que você consiga estudar direito jurisprudencial. Você aprendeu, por vezes, na faculdade, o estudo da doutrina e o estudo da legislação, mas nos falta técnica para estudar jurisprudência de maneira sistemática, especialmente aqueles que se dispõem a prestar um concurso público. E nesse segundo momento da minha fala, eu vou fazer essa identificação pontual de qual que é o pano de fundo, qual que é o grande tema dentro do qual aquele precedente se encontra. E aí, por fim, eu vou discorrer sobre o julgado do Supremo Tribunal Federal. Claro que, neste terceiro e último momento, eu vou te dar a resposta do Supremo àquele problema constitucional. E eu não vou ter tempo, evidentemente, de declinar toda a racionalidade do Supremo Tribunal Federal. Hoje, meus amigos, para quem nunca fez isso, eu sugiro que o faça, pegue aí qualquer julgado da aula de hoje, vai lá no site do Supremo, abre, vocês estão acostumados a achar a ementa, mas clica lá e coloca inteiro o teor e veja a extensão do que é um acórdão completo em que se tem a compilação dos votos escritos dos ministros, mais a transcrição dos diálogos durante a sessão plenária, especialmente quando é um órgão colegiado que instala uma sessão de julgamento. São, por vezes, centenas de páginas. E aí, como as questões constitucionais em geral são de alta complexidade, a gente nunca vai ter um único fundamento, não é um único remédio para aquele mal constitucional, aquele problema constitucional, não é um único argumento. É um somatório de argumentações que por vezes não se relacionam. Um determinado ministro tem um perfil, segue um caminho argumentativo, um outro ministro tem outro perfil, segue uma outra formatação de argumentos. Às vezes esses votos se cruzam, outras vezes discrepam. A construção de entendimentos em órgãos colegiados é um tema interessante, mas altissimamente complexo, né? Tomem como exemplo o Instituto do Voto Médio, quando a gente precisa quantificar valores em julgados no âmbito de tribunais de órgãos colegiados. Enfim, de todo modo, na exposição da racionalidade, do entendimento da Corte, eu vou trazer para vocês o fundamento central, no mínimo o fundamento central, o coração pulsante daquele julgado. E, quando for necessário, vou trazer ali argumentos satelitários a este fundamento central e, claro, vou dar o desfecho do entendimento do Supremo Tribunal Federal. Beleza?
Então, assim que vai se dar a apresentação, caso a caso. Pessoal, investi com vocês aqui 24 minutos aproximadamente da nossa fala, mas a gente às vezes tem que segurar a ansiedade de começar o conteúdo e trazer algumas considerações para vocês, para poder manter essa organização num curso extenso de 10 horas. Então vale a pena investir alguns minutos para fazer essa apresentação, fazer esse aclaramento e dar essas sugestões de ferramentas e como vocês vão ver elas sendo aplicadas na exposição aqui da nossa aula. Beleza? Eu vou fazer um pequeno intervalo agora e este vai ser o nosso primeiro bloco. Eu vou voltar aqui na tela cheia com vocês e aí prometo, palavra de escoteiro, que a gente vai começar no primeiro segundo do bloco subsequente a enfrentar os nossos julgados do Supremo Tribunal Federal. Beleza? Meus caros, reitero a minha disposição de servir vocês, eu estou à disposição de vocês. Fica lá o convite para me seguir no Instagram e, mais do que me seguir, usar deste canal para qualquer interação sobre o conteúdo veiculado nessas aulas. Ficou dúvida? Não carregue. Pause a aula, abre o Insta, me manda mensagem, eu vou responder todas, indistintamente, beleza? E se eu tiver que falar muito, eu vou te mandar áudio, tá? Você pode me odiar, mas eu tenho preocupação com a clareza e com a absorção do conteúdo por você. Fechamos aqui, te convido agora sim para a gente começar a trabalhar, pôr a mão na massa no direito constitucional. Vamos lá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao segundo bloco dessa nossa primeira aula de Direito Constitucional no seu curso de Direito Público Jurisprudencial aqui pela Mizuno Cursos. Eu prometi para vocês que neste segundo bloco, no primeiro segundo, eu já ia começar a trabalhar com conteúdo para vocês. Então, vamos lá, meus amigos, começando a maratona de julgados do Supremo Tribunal Federal do ano de 2022. E eu vou começar com alguns julgados, alguns precedentes relativos à Defensoria Pública. Vocês vão perceber que eu tento fazer um compêndio, uma aglutinação dos julgados por temas, de modo a ter uma transição de conteúdo, um aproveitamento de algumas premissas de um julgado no precedente seguinte, e isso vai me permitir enfrentar uma quantidade substancial de casos do Supremo Tribunal Federal do ano de 2022. E eu começo com Defensoria Pública, porque é uma instituição que, ao lado do interesse concursal daqueles que eventualmente nos assistem, é uma defensoria que tem ganhado um largo espaço na realidade brasileira, na realidade do cotidiano forense brasileiro, e também é uma instituição que tem ocupado a pauta do Supremo Tribunal Federal, como a gente vai ver. Vocês sabem, meus amigos, que a Defensoria Pública é uma daquelas funções essenciais da Justiça, ao lado do Ministério Público, dos advogados, da Advocacia Pública, com previsão no artigo 134 da Constituição. Em relação à Defensoria Pública, é muito importante entender que há um grande marco constitucional da Defensoria Pública com a edição da Emenda Constitucional número 80 de 2014. É um marco na história da Defensoria Pública brasileira como um todo, porque a Emenda Constitucional número 80 de 2014 conferiu essencialmente autonomia à instituição Defensoria Pública, colocando-a muito próximo, mas ainda não em equivalência constitucional. Não estou fazendo nenhum comentário sobre relevância estatal, relevância social, importância do trabalho. É um comentário de natureza técnico-constitucional. A Emenda Constitucional número 80 de 2014 colocou a Defensoria Pública num nível acima do que ela estava anteriormente e muito próximo da posição constitucional do Ministério Público, que já nasceu uma instituição autônoma. Vejam que a Defensoria Pública é uma instituição essencial à função jurisdicional do Estado, porém é uma instituição que funciona como um verdadeiro instrumento de garantia, de realização de um dos direitos fundamentais previsto no artigo 5º da Constituição, que é o direito de acesso à justiça, é um direito fundamental, e mais especificamente o direito de assistência jurídica
e assistência judiciária. Então, há uma relação umbilical entre defensoria pública e o asseguramento destes dois direitos fundamentais. Cada defensoria pública, meus caros, vocês sabem, há uma defensoria pública na União, a DPU, e há defensorias públicas nos estados e no Distrito Federal. Cada uma delas tem a sua respectiva lei orgânica. Então, como há a lei orgânica da magistratura, o Estatuto da Magistratura, há a lei orgânica do Ministério Público, nós temos as leis orgânicas das defensorias públicas. A Defensoria Pública da União é regida pela Lei Complementar Federal 80 de 1994. E, na verdade, essa Lei Complementar Federal 80 de 1994, ela funciona como um diploma normativo duplo. Porque, de um lado, ela é a lei orgânica da Defensoria Pública da União, mas ela é também a lei orgânica que traz normas gerais para as defensorias públicas dos estados. Então, os estados, as defensorias públicas estaduais devem obediência à lei orgânica, à Lei Complementar 80 de 94, porque traz as normas gerais sobre Defensoria Pública dos Estados e deve também obediência à sua respectiva lei orgânica, que vai ser uma lei no âmbito estadual. E este é um dado importante, este dado sobre a Lei Complementar 80 de 94 é importante porque este é um ponto em que a estrutura normativa infraconstitucional da Defensoria é diferente da do Ministério Público. Porque no âmbito do Ministério Público, e você que está aí estudando para concurso, esse é um ponto que vale a pena prestar atenção, no âmbito do Ministério Público, nós temos uma lei complementar, que é a lei orgânica do Ministério Público da União, que é a Lei Complementar 75 de 1993, mas nós temos uma outra lei que funciona como a Lei Orgânica de Normas Gerais para os MPs estaduais. Agora a gente fala na Lei 8625 de 1993. Então, aquilo que no Ministério Público se desdobra em duas legislações federais, na Defensoria Pública nós temos apenas uma lei, a Lei Complementar 80 de 94. Feita essa ampla revisão, eu avanço com vocês para a gente pensar agora o nosso primeiro precedente. Neste primeiro precedente, a gente vai enfrentar o caso em que o Supremo Tribunal Federal examinou a constitucionalidade do poder de requisição conferido à Defensoria Pública. Este é um precedente cujo problema constitucional, estou começando o nosso primeiro tópico, é mais imediato. O objeto, o problema constitucional, é mais simples de se entender. Mas veja que interessante que foi este precedente. Importantíssimo para quem presta concurso público e absolutamente central para quem presta concursos de Defensoria Pública, seja para membro, seja para cargos de suporte. O Procurador-Geral da República ajuizou uma sucessão de ações diretas de inconstitucionalidade em face da lei orgânica da Defensoria Pública da União e também de diversas leis orgânicas de defensorias públicas estaduais. Esse precedente que eu pensei para vocês, a ADI 6852, é o precedente referente à lei orgânica complementar, a Lei Complementar 80 de 94, que é a lei orgânica da DPU. Mas o Supremo julgou todas em conjunto, mas a gente tem para cada julgado uma ementa. Eu puxei aquele que se refere à DPU por questões macro, né? Mas o entendimento é exatamente o mesmo. E aí, meus caros, quando o PGR ajuizou estas ADIs, todos ficaram abismados, ficaram pasmos. Viram no PGR uma empreitada para tentar diminuir a posição constitucional da Defensoria Pública e, consequentemente, resguardar ou fazer uma diferenciação com o Ministério Público, que tem, por expressa previsão constitucional e nas suas leis orgânicas, poder de requisição. Mas vejam que, eu não sou aqui advogado do PGR, evidentemente, eu sou um estudioso, um humilde estudioso de direito constitucional. O PGR atual, o Dr. Augusto Aras, que eu sequer conheço, tem empreendido uma postura muito sistemática na busca de generalizar entendimentos do Supremo Tribunal Federal. Isso é muito evidente. Quem conhece um pouco do histórico da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e examina sistematicamente os objetos das ADIs
ajuizadas pela Procuradoria-Geral da República, consegue ver com total clareza a preocupação da Procuradoria-Geral da República de amplificar entendimentos do Supremo Tribunal Federal que foram construídos em um determinado caso e generalizar este entendimento para casos análogos, casos congêneres. Vocês sabem, não é objeto da nossa aula, mas essa é uma premissa importante da gente estabelecer, que não se admite mais, pelo menos no estado atual da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não mais se admite de maneira bastante estabelecida a denominada teoria da transcendência dos motivos determinantes. E essa teoria, eu não vou explicar aqui para vocês, mas basicamente, não vou explicar em detalhes, mas basicamente é uma teoria que permitiria a extrapolação do entendimento do Supremo Tribunal Federal construído em um caso concreto para outros casos que não foram objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal. Então, vou dar um exemplo. Vamos imaginar que o Supremo Tribunal Federal reconhece a inconstitucionalidade da lei A do Estado alfa que versa sobre uma determinada matéria. E aí a gente encontra no Estado B a lei beta que versa exatamente do mesmo modo, que traz exatamente o mesmo conteúdo que aquela primeira lei. Mas essa lei B não foi objeto de ação direta de inconstitucionalidade. O Supremo vai lá, julga o caso que está na sua mesa e reconhece a inconstitucionalidade material, formal, enfim, daquela legislação. Vejam que a lei B, que é uma espécie de norma paralela, ela continua vigente e válida no ordenamento jurídico. Por quê? Porque ela não foi objeto da decisão do Supremo Tribunal Federal. A decisão do Supremo Tribunal Federal ataca a lei que foi declinada na inicial da ADI. E a teoria da transcendência dos motivos determinantes, ao lado de outras discussões, era uma perspectiva de fazer um translado do entendimento da ratio maior, do entendimento maior, não do dispositivo lá da decisão, declaro a lei A inconstitucional, mas o entendimento, olha, leis construídas nesses termos são inconstitucionais por esse motivo. Transladar esse entendimento para a lei B e para qualquer outra lei paralela àquela lei A que foi em concreto enfrentada. Isso essa perspectiva de transcendência dos motivos determinantes para afetar a constitucionalidade de leis que não foram estritamente, objetivamente examinadas pelo Supremo, essa tendência não é mais possível, ela já foi afastada pelo Supremo Tribunal Federal. E isso é um dado muito relevante, pessoal. Por quê? Porque, por vezes, a gente tem esse descompasso no ordenamento jurídico brasileiro. A gente tem uma decisão do Supremo Tribunal Federal que reconhece a inconstitucionalidade de uma determinada lei e, ao mesmo tempo, a gente encontra no ordenamento jurídico diversas outras leis, em especial nessa dinâmica de leis estaduais ou leis municipais, diversas outras leis que padecem exatamente do mesmo mal. E tudo isso para dizer que, em muitos casos, a Procuradoria-Geral da República tem buscado ajuizar pacotes de ADIs por meio desses pacotes, né? Por meio dos quais a PGR leva para o Supremo essas leis que padecem do mesmo mal que o Supremo já reconheceu num precedente específico. Então, a PGR tem tido essa preocupação e isso é muito salutar e isso é consentâneo com o papel do Ministério Público de defensor da ordem jurídica, artigo 127, caput da Constituição. E isso é por vezes, mal compreendido e mal entendido. E isso aconteceu exatamente neste caso aqui. Das defensorias públicas, eu até entendo as razões político-institucionais da crítica, mas, de todo modo, há uma coerência jurídica e de postura institucional da PGR, que ajuizou um pacote de ADIs em face da lei orgânica da DPU e de leis orgânicas de defensorias públicas estaduais. Por quê, pessoal? Porque nós temos um precedente do Supremo Tribunal Federal em sede de controle concentrado abstrato, uma ADI, do ano de 2014, ou seja,
Essas ADIs, salvo engano, são de 2020, foram julgadas em 2022, mas foram juizadas em 2020 ou 2021. Mas nós temos um precedente do Supremo Tribunal Federal de 2014, do Plena, em que a Corte reconheceu a inconstitucionalidade de uma lei estadual, salvo engano, do Rio de Janeiro, que previa poder de requisição para a Defensoria Pública. E aí nós temos a lei do Rio de Janeiro, ou desse estado, reconhecida como inconstitucional, e, ao mesmo tempo, temos a permanência no ordenamento jurídico brasileiro, em outros entes federativos, em outros níveis da federação, de leis de defensoria pública que previam o poder de requisição. O mesmo poder de requisição que o Supremo em 2014 havia reconhecido a inconstitucionalidade. E aí vem o PGR nessa frente de trabalho da defensoria pública, mas como ele sempre está fazendo em diversas outras frentes, ele vem e ajuiza mais um dos pacotes de leis de ADIs em face, usando esse entendimento, usando essa busca de generalização e, consequentemente, de uniformidade, de padronização no entendimento constitucional. E essa é uma proposta muito interessante, porque, repito, eu não sou advogado do PGR, né? A proposta não é essa, estou apenas usando do barulho que permeou essa discussão para fazer alguns apontamentos para vocês. Por quê? Porque a uniformidade, a homogeneidade da interpretação da Constituição é uma das dimensões do princípio da força normativa da Constituição, especialmente em um Estado que tem uma corte com a função de corte constitucional, um tribunal com a função de corte constitucional. A Constituição perde a sua força normativa quando a gente vive em um sistema, em um ordenamento jurídico, em que temos leis de um determinado perfil, uma lei de um determinado perfil reconhecida como inconstitucional, convivendo com leis vigentes e válidas sendo aplicadas diuturnamente que padecem do mesmo mal. Fecho todas essas considerações para dizer que o PGR usou desse pacote de ADIs para trazer para o Supremo, na busca de extensão e extrapolação, esse precedente, esse entendimento da Corte de 2014. Qual que é a tese da inconstitucionalidade aqui, a substância dos argumentos, né? Basicamente uma quebra de isonomia. Uma quebra de isonomia na perspectiva da paridade de armas dentro de uma relação processual. Estou abstraindo aqui a essência. Também teve o argumento da inafastabilidade do controle jurisdicional, de modo que aquilo que se busca por requisição da Defensoria Pública deveria ser, na verdade, objeto de decisão judicial para se determinar a requisição, enfim. Mas a essência do fundamento é a quebra do princípio da isonomia. Por quê? Porque a Defensoria Pública atua substancialmente, ou atua também, na garantia da assistência jurídica, especificamente da assistência judiciária, para o tema de fundo aqui, em relações processuais em que muitas vezes a parte contrária é defendida por um advogado particular, seja um advogado nomeado pelo Estado, naqueles casos de assistência judiciária que se estende para advogados do quadro da OAB, seja advogados particulares contratados pela parte interessada. E aí nós teríamos uma relação processual em que as partes teriam uma representação no processo judicial intermediada por profissionais, por assim dizer, de maneira ampla, por profissionais com poderes diferentes. De um lado, aquele representado pela Defensoria Pública, muito embora um hipossuficiente, teria um advogado, em sentido amplo, né, pessoal? Teria um defensor, um representante em juízo com poderes de requisição, perspectiva essa inexistente para os advogados de um modo geral. Essa é a essência da tese da inconstitucionalidade, e é este o problema constitucional que o Supremo teve que enfrentar. O poder de requisição da Defensoria Pública com uma vírgula, né, nesse problema, com a constatação de que a Corte em 2014 já havia reconhecido a inconstitucionalidade deste poder de requisição. Beleza. Primeiro tópico, apresentamos o problema constitucional. Qual que é o grande tema constitucional? Qual que é o cômodo em que esse precedente se encontra? Aqui é muito fácil identificar o pano de fundo desse julgado. Nós estamos examinando
a visão constitucional sobre o tema Defensoria Pública enquanto função essencial à justiça. E nós temos diversos precedentes do Supremo que vem dando cara constitucional à Defensoria Pública para além do estrito texto da Constituição. Por exemplo, já tivemos precedente que está comentado no nosso manual de jurisprudência, precedente importante do Supremo Tribunal Federal, dizendo que o defensor público não precisa se inscrever na OAB para ter capacidade postulatória, porque a capacidade postulatória decorre da assunção do cargo público de defensor público. E aí, ao lado deste, que nós estamos comentando, e de outros, a gente vai tendo o desenho constitucional da Defensoria Pública à luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. E muitos desses precedentes, os mais importantes, estão comentados em um tópico específico do nosso manual de jurisprudência, que eu, nessa parte constitucional, eu fui o responsável pela redação. Beleza! Terceiro tópico da compreensão deste precedente. Qual foi o entendimento do Supremo Tribunal Federal? Qual foi a resposta do Supremo para este problema constitucional? O Supremo Tribunal Federal entendeu pela constitucionalidade do poder de requisição da Defensoria Pública. E o Supremo aqui resolveu aquele primeiro problema, aquele desconforto de ter um precedente de 2014 em que um entendimento contrário foi estabelecido. E aqui, qual foi o argumento empregado pelo Supremo Tribunal Federal para justificar essa mudança de entendimento? Esse é um outro tema interessante se estudar em direito constitucional, né? Interessante se pensar quando a gente busca sistematizar o direito jurisprudencial. Quais são os argumentos, os fundamentos, as técnicas, as justificativas que a Corte emprega para mudanças de entendimento? Aqui, o Supremo empregou a técnica mais imediata, menos controvertida, mais óbvia, que foi a seguinte: o Supremo justificou a sua mudança de entendimento por conta da alteração do quadro constitucional em que está inserida a Defensoria Pública. Por quê? Porque o precedente de 2014, mas naquele mesmo ano, nós tivemos a já mencionada Emenda Constitucional 80 de 2014, que elevou a autonomia constitucional, reconheceu e elevou a posição constitucional da Defensoria Pública. Esta emenda constitucional, como eu mencionei, conferiu, dentre outros aspectos, autonomia funcional e administrativa para a Defensoria Pública. Foi uma opção legítima do Poder Constituinte derivado reformador, ou seja, do Congresso Nacional reformando a Constituição Federal, de elevar ainda mais a posição constitucional da Defensoria Pública, de modo a reforçar aquela relação de instrumentalidade com a garantia do direito à assistência jurídica e assistência judiciária. E foi por conta deste novo arranjo constitucional que o Supremo Tribunal Federal tanto superou o precedente de 2014, como validou o poder de requisição da Defensoria Pública. O Supremo resguardou ou deu ênfase a essa relação de instrumentalidade da Defensoria como um direito fundamental de assistência jurídica, assistência judiciária. E também recobrou que a Defensoria Pública tem funções que não se limitam à defesa de um autor ou de um réu em uma relação processual específica. A Defensoria Pública também atua na perspectiva meta-individual. A Defensoria é um dos legitimados para a propositura de ação civil pública. Está lá no rol do artigo 5º da Lei 7347 de 85, que é a Lei da Ação Civil Pública, ao lado de outras funções relevantes sob o ponto de vista da administração da justiça, da realização da função jurisdicional. E, portanto, esta quebra à isonomia, ou essa afirmada quebra à isonomia, perde importância quando se considera esse quadro constitucional maior da Defensoria Pública. Beleza? E assim, o Supremo validou o poder de requisição da Defensoria Pública. Fechamos aqui. Faço um comentário complementar com vocês, metodológico, rápido. Vocês conseguem ver como, a partir de um mesmo precedente, se a gente explorar bem o precedente sob o ponto de vista do direito constitucional, das raízes dogmáticas do direito constitucional, a gente consegue pensar muita coisa? Desse precedente eu revisei com vocês poder, força normativa da Constituição. Por esse precedente e o problema que está lá na origem dele, eu revisei com vocês, rapidamente, evidentemente, eu sei disso,
a teoria da transcendência dos motivos determinantes, o controle constitucional de normas paralelas. Todos esses tópicos, se a gente tiver criatividade, e não é um autoelogio aqui, pessoal, é apenas uma exemplificação de como vocês podem fazer um estudo muito legal a partir de jurisprudência, usando links com outros temas necessários. Beleza? Vamos lá, vamos seguir, vamos caminhar. Mais um precedente, continuando na dinâmica da Defensoria Pública. Vou avançar um pouquinho o passo agora, porque o precedente central de Defensoria Pública era aquele que nós vimos anteriormente. Agora aqui nós temos alguns precedentes mais fluidos, questões constitucionais mais diretas, mais imediatas. Vamos lá, precedente na ADI 4608, que versou sobre a criação de ouvidorias gerais nas defensorias públicas estaduais. Prestem atenção, vamos destacar, vamos construir o problema constitucional. Aquela Lei Complementar 80 de 94, que eu mencionei para vocês, que é um diploma duplo, é a Lei Orgânica da DPU, mas também a Lei Orgânica de Normas Gerais das Defensorias Públicas dos Estados, foi alterada em 2009 para, entre outros aspectos, passar a prever a criação da ouvidoria geral no âmbito das defensorias públicas estaduais. E no detalhamento deste novo órgão interno das defensorias públicas estaduais, foi previsto que, olha que disposição interessantíssima, pessoal, o ouvidor geral da Defensoria Pública não seria um integrante da carreira da Defensoria Pública, diferentemente do Ministério Público, que o ouvidor geral é um membro da carreira. A lei previu expressamente que este ouvidor geral seria escolhido pelo Conselho Superior da Defensoria Pública, mas sendo alguém de fora da carreira. E aí a gente tem de pronto o problema constitucional nesse precedente. Qual que é o problema constitucional? Pode lei federal, criar, nos termos em que criou, inclusive com essa marca da origem do ouvidor geral, pode uma lei federal criar, nesses termos, uma ouvidoria geral, ou uma ouvidoria geral no âmbito das defensorias públicas dos estados? Esse é o nosso problema constitucional. Qual que é, avançando, segundo tópico, qual que é o problema, qual que é a posição deste problema constitucional? Mais uma vez, visão do Supremo sobre Defensoria Pública enquanto função essencial da justiça. Entendimento do Supremo Tribunal Federal aqui, pessoal. Vamos lá. O Supremo entendeu que é constitucional essa alteração da Lei Complementar 80. Lembre-se que a União detém competência legislativa privativa para editar normas gerais sobre as defensorias públicas estaduais. E, de acordo com o Supremo Tribunal Federal, a União, quando criou ouvidorias gerais, ou determinou a criação de ouvidorias gerais no âmbito das defensorias públicas estaduais, nos termos em que especificado, simplesmente se limitou à edição de uma norma geral sobre defensorias públicas do Estado. O que inclui, evidentemente, a perspectiva de se alinhar algumas diretrizes para a criação, no âmbito dos estados, deste novo órgão. O que inclui também as competências deste novo órgão. Isso é absolutamente comum. Se você pegar a Lei Orgânica de Normas Gerais dos MPs estaduais, aquela Lei 8625 de 93, todos os órgãos que integram a administração superior do Ministério Público, Conselho Superior, Procuradoria-Geral de Justiça, Colégio de Procuradores, enfim, de Justiça, todos estes órgãos, na Lei Orgânica de Normas Gerais dos MPs estaduais, todos eles têm a sua competência estabelecida, têm a sua forma de composição estabelecida, quem vai ocupar os cargos respectivos. Isso está dentro do exercício da competência legislativa da União para editar normas gerais. Perfeito. Abro parênteses. Este é um tema altamente importante, pessoal, que o Supremo, vez ou outra, vai se debruçar. Qual que é a amplitude da fixação de normas gerais por parte da União? Porque isso ocorre muitas vezes, e isso ocorre especialmente no âmbito da competência legislativa concorrente. Lembra lá, artigo 24, parágrafo 1º? Quando nós temos competência legislativa concorrente, nós temos um campo de atuação legislativa simultânea de União e Estados. E a União está nesse campo de competência legislativa concorrente para editar normas gerais. E os Estados para editar uma legislação suplementar. E aí a gente tem esse enorme problema hermenêutico constitucional, que é os limites da edição de normas gerais pela União.
Até que ponto um conteúdo é norma geral e, na verdade, não invade o regramento que seria suplementado legislativamente pelo Estado. Fecha parênteses. Volta para o nosso precedente. O Supremo disse que aqui este conteúdo está sim nos limites da norma geral editada pela União. Agora vamos enfrentar o segundo ponto, que é um ponto interessante. Este indicativo de que o ouvidor geral não vai ser alguém da carreira viola as discussões, viola a Constituição, viola o princípio do concurso público, viola a autonomia da Defensoria Pública, foram todas as discussões enfrentadas pelo Supremo Tribunal Federal. E o Supremo entendeu que não viola. Essa indicação ela é constitucional. Por quê? Basicamente porque o Estado brasileiro deve estar aberto a mecanismos de diálogo com a sociedade e de fiscalização externa. E isso se faz possível mediante esta técnica. Colocar alguém, algum alienígena, entre aspas, no sentido jurídico mesmo, né? Alguém de fora da carreira para uma posição de fiscalização da condução dos trabalhos daquela instituição do Estado. E, além disso, não há uma violação ao princípio do concurso público, porque o princípio do concurso público dá a regra do provimento de cargos públicos mediante concurso. Mas esta regra constitucional convive com as exceções dos cargos em comissão, de livre provimento por parte de cargos em comissão que não necessariamente, ou melhor, cargos em comissão que não passam pelo crivo do concurso público. E isso consta dos incisos 2º e 4º e 5º da Constituição Federal. Inciso 2º e 5º da Constituição Federal. E aí o Supremo entendeu que o ouvidor geral vai desempenhar uma função que se amolda bem àquelas que são típicas de cargos em comissão. Leia-se. Funções de direção, chefia e, especificamente, função de direção e chefia. Né? Função de direção e chefia. E aí, com essa construção, tudo no segmento do voto do ministro relator, salvo engano, do ministro Gilmar Mendes, todas essas construções foram para validar essa perspectiva de nomeação de alguém de fora da carreira. E veja que não é uma intromissão, não há violação à autonomia, porque não é uma intromissão do Executivo. Não é o Executivo, o governador do Estado, a Assembleia Legislativa está lá nomeando alguém para dentro da Defensoria Pública. Nós temos o próprio Conselho Superior da Defensoria Pública fazendo essa indicação de alguém de fora da carreira. Beleza? E, portanto, esses contornos legais são todos constitucionais. Tranquilo? Esse é o entendimento do Supremo Tribunal Federal aqui. Vamos lá, mais um precedente para vocês. Agora, uma ADI, a ADI 3152. Preste atenção, pessoal, que essa ADI é um pouquinho peculiar, porque ela acaba nos levando para a compreensão da justiça militar. Não vou entrar em detalhes sobre justiça militar, demandaria por si só uma aula de 2 horas, é um tema um pouquinho árido e um pouco inóspito para nós, que não laboramos perante esse ramo da justiça, mas a gente pode entender aqui sem precisar avançar muito para as entranhas da justiça militar. Vamos lá. O que o Supremo julgou aqui? Julgou o seguinte precedente. Olha que caso interessante. O Supremo examinou uma lei estadual que criou, dentro do Poder Judiciário, criou um cargo dentro do Poder Judiciário de advogado da Justiça Militar. E este cargo, na descrição das suas funções, teria a finalidade de patrocinar a defesa em juízo de policiais hipossuficientes, sob o ponto de vista econômico-financeiro. Em especial, os praças da Polícia Militar. Então, olha lá, lei estadual que cria um cargo dentro do Poder Judiciário com a função que envolve, essencialmente, a defesa de uma categoria específica de hipossuficientes, praças da Polícia Militar. Então, veja, não é um cargo de defensor público especializado, um cargo lá dentro da estrutura da Defensoria Pública. É um cargo dentro do Judiciário, de advogado, com essa função específica de proteção de hipossuficiente de um grupo específico. E aí o problema constitucional estabelecido é o seguinte: considerando-se a posição constitucional da Defensoria Pública, considerando-se que a Constituição determina a criação de Defensoria Pública no âmbito da União e no âmbito dos Estados, esse cargo que integra o Poder Judiciário, portanto integra o Estado membro, voltado à função de assistência jurídica como um todo, de assistência judiciária, de um segmento específico, de um grupo específico de hipossuficientes, praças da PM,
é ou não constitucional? Questão interessante. E também, avançando, é uma questão que está naquele grande tema que nós estamos discorrendo, não saímos dele ainda. Compreensão constitucional, posição constitucional da Defensoria Pública. E aí, olha o entendimento do Supremo Tribunal Federal, resposta preto no branco aqui. Supremo, essa disposição é constitucional? Resposta, não, é inconstitucional. É inconstitucional. E por quê? Olha que visão, a importância de se interpretar sistematicamente a Constituição. Porque no desenho da Constituição de 88, a demanda por atendimento jurídico, a demanda por entregar o direito, por garantir o direito de assistência jurídica a hipossuficientes, por intermédio do Estado membro, é missão constitucional da Defensoria Pública. Vou repetir porque essa ideia é importante. No desenho do Supremo falando, no desenho da Constituição de 88, a demanda pelo atendimento ao direito fundamental, assistência jurídica, assistência judiciária de hipossuficientes por intermédio de uma estrutura do Estado membro é missão constitucional da Defensoria Pública. Portanto, não pode o Estado membro criar uma estrutura paralela, ainda que sob a pretensão de especialização, não pode o Estado membro criar uma estrutura paralela à Defensoria Pública para fazer aquilo que é essencialmente da Defensoria Pública no âmbito dos Estados. Inconstitucional. Agora, para terminar esse bloco, eu vou me permitir trazer para vocês o julgado de 2021, que, salvo engano, é de novembro de 2021, então está quase lá, novembro de 2021, você estava lá preocupado com o recesso já, e aí você pode ter deixado passar esse julgamento. Mas por que eu vou trazer ele? Olha só como é que as coisas, como é que tem que estudar a jurisprudência de modo sistemático. Você usar um precedente isoladamente é estudo, mas é pouco. É pouco perto da potencialidade da compreensão dos temas. Olha só a pergunta que eu vou fazer para vocês e a gente vai responder com esse julgado. No precedente anterior, que a gente viu ali no âmbito da Justiça Militar, nós vimos que o Supremo Tribunal Federal decidiu que é inconstitucional criar um cargo dentro da estrutura do Estado membro direcionado à prestação de assistência jurídica a hipossuficiente que não se relaciona com a Defensoria Pública. Não pode criar cargo, não pode criar uma estrutura, o Estado membro não pode criar uma estrutura para fazer aquilo que a Constituição fala que a Defensoria Pública do Estado deve fazer. Fundamento. Pela Constituição de 88, a assistência jurídica, quando viabilizada pela União ou pelo Estado, precisa ser feita por intermédio da Defensoria Pública. A Constituição prevê a criação, no artigo 134, de defensorias públicas no âmbito da União, DPU, e no âmbito dos Estados e do Distrito Federal. Agora, olha a pergunta, olha o problema constitucional desse precedente do final de 2021. Pode, então, pode um município instituir um serviço de assistência jurídica? Pode o município criar um órgão dentro da sua estrutura, do executivo, um departamento, por exemplo, que entregue, que busque entregar esse serviço à população carente do seu município? Ou não pode? Ou essa demanda por atendimento de assistência judiciária é privativa das defensorias públicas? E aí, como não há defensoria pública no âmbito municipal, isso é ponto pacífico, não está previsto na Constituição, essa demanda local tem que ser suprida pela Defensoria Pública do Estado e, eventualmente, pela Defensoria Pública da União. E aí? Resposta do Supremo. Municípios podem instituir a prestação de assistência jurídica à população de baixa renda. Pode sim. Município pode sim instituir um órgão especializado ou voltado à prestação de assistência jurídica à população. E fundamento do Supremo Tribunal Federal: não há privatividade da exclusividade da Defensoria Pública no desempenho desse ministério. Vai haver quando o Estado membro quiser entregar esse serviço à população, tem que fazer por meio da Defensoria Pública, estrutura, amplia a Defensoria Pública Estadual. Quando a União quiser fazer, tem que fazer por intermédio da Defensoria Pública da União. Agora, se o município quiser fazer, ele não pode criar a Defensoria Pública, porque não tem a previsão constitucional. Mas isso não impede que ele crie uma outra estrutura visando
garantir assistência jurídica à sua população hipossuficiente. E diz o Supremo, essa possibilidade do município, que a gente sabe que é excepcionalíssima, né? Os municípios não se preocupam com isso ordinariamente, essa possibilidade do município não substitui a Defensoria Pública Estadual nem a da União. Na verdade, este serviço público entregado pelo município se soma ao serviço da Defensoria Pública. E a Defensoria Pública é uma instituição instrumental para um direito, para garantir um direito fundamental que a gente já mencionou, que é o direito fundamental à assistência judiciária, assistência jurídica, que é a categoria mais ampla. E, portanto, o município, neste ponto, na verdade, vai estar criando uma estrutura para garantir esse direito fundamental, tal como as defensorias públicas o fazem. E aqui o município pode sim exercitar essa opção local, porque o município tem competência para dispor sobre os serviços públicos necessários para atender às suas necessidades locais, os seus interesses locais. Isso nos termos do artigo 30, incisos 1 e 2, especificamente o inciso 1º do artigo 30 da Constituição. E, portanto, o município pode instituir assistência jurídica para proteção dos hipossuficientes. Legal, né? E aí a gente faz uma interpretação conjugada destes dois precedentes para entender e ir aclarando, à luz do Supremo Tribunal Federal, a posição constitucional da Defensoria Pública, que é o nosso grande tema aqui. Meus amigos, eu paro por aqui neste segundo bloco. Encerramos os julgados de Defensoria Pública e eu convido vocês para o nosso terceiro bloco, em que a gente vai continuar agora com uma frente temática diferente. Mas foi bacana, né? Defensoria Pública, eu sou promotor de justiça, mas eu sou um grande admirador desta instituição. Eu não padeço do mal do corporativismo, pelo menos não nesse ponto. E eu, como cidadão brasileiro, antes de promotor de justiça, eu faço votos que a Defensoria cresça e cresça muito, porque ela tem uma função imprescindível para a realização da democracia brasileira. Bora lá, fecho por aqui e a gente se encontra daqui um pouquinho no terceiro bloco desta nossa primeira aula. Olá, meus amigos, todos sejam muito bem-vindos. Terceiro bloco, aula 1, Direito Constitucional, professor Vinícius Opponi com vocês. Direto para a tela cheia, que temos muito o que trabalhar. Trocamos de bloco temático, vamos caminhar agora com uma sucessão de análises de precedentes do Supremo Tribunal Federal referentes a porte de arma de fogo. Muita coisa interessante para pensar aqui, sempre usando da generalização e da abstrativização dos entendimentos. Porque, às vezes, o precedente especificamente sobre porte de arma de fogo, de uma lei estadualzinha lá, pode não ser tão importante, mas a gente consegue espremer muito conteúdo por trás. E aqui a gente começa uma série de precedentes de uma temática que vai se fazer sempre muito, que é sempre muito presente no histórico do Supremo Tribunal Federal, que é julgamento de conflito de competência. Conflito federativo. Conflito federativo é essencialmente o tema que tem o maior número de julgados na história do Supremo Tribunal Federal. Conflito entre entes da federação. É de longe o tema mais profícuo, pelo menos em número de julgados. E aí, sempre que a gente estiver trabalhando nessa temática, eu vou fazer esse posicionamento para vocês. Este conflito federativo vai se desdobrando em subtemas, em subtópicos. Conflito federativo no exercício da competência legislativa, conflito federativo na competência material, conflito federativo, prestação de serviço público, conflito federativo, enfim. E aí as discussões vão se especializando. Conflito federativo nas discussões de consumidor, conflito federativo nas discussões sobre meio ambiente, que tem uma sobreposição de competência legislativa, competência material, enfim. Então não desprezem esses precedentes, porque se a gente espremer bem, a gente começa a enxergar as linhas gerais do entendimento do Supremo Tribunal Federal neste tema de fundo que é muito importante, que é a resolução de conflitos entre os entes federativos. Beleza? Tudo isso para te seduzir, em bom português, né? Estou brincando, evidentemente, mas para te conquistar e te manter comigo aqui e você entender a relevância de entender
de compreender, de estudar esses julgados. Beleza? Bora lá. Vamos lá, meus amigos. Vamos estudar 2 julgados de uma vez só. 2 julgados de uma vez só. 2 ADIs, todas de 2022. ADI 7188 e 7189. Vamos lá. Vamos lá? Vamos seguir? Ok, vamos lá. Vamos lá, pessoal. Eu perdi um pouco o foco aqui, porque meu monitor de retorno me deu um pequeno erro aqui. Mas está tudo funcionando. Beleza, tudo funcionando bem. Vamos lá, 2 julgados de uma vez. O Supremo aqui examinou 2 leis estaduais. Qual era o conteúdo dessas 2 leis estaduais? Lei estadual 1. Supremo concedeu, um Estado membro concedeu porte de arma de fogo ao atirador desportivo. Atirador desportivo. E uma lei 2 de outro Estado concedeu porte de arma de fogo a vigilante de empresa de segurança privada. Só um comentário aqui. Atirador desportivo e vigilante de empresa de segurança privada podem ter a posse da arma de fogo, ou melhor, o atirador desportivo pode ter a posse, mas não tem porte, de acordo com o Estatuto do Desarmamento. E o vigilante de empresa privada de segurança pode ter o porte apenas em serviço. Estou falando aqui de cabeça as regras ali, salvo engano, que constam do artigo 6º do Estatuto do Desarmamento. Mas, de todo modo, estas leis estaduais trouxeram porte de arma em circunstâncias, estou abstrativizando o entendimento, trouxe porte de arma para grupos e em circunstâncias para além daquelas que já constam da normativa federal. E aí a gente tem o grande problema constitucional. A possibilidade ou não, e se sim, em quais limites de estados legislarem sobre porte de armas. E qual que é o grande tema constitucional aqui? Já antecipei para vocês, conflito de competência. Na perspectiva de competência legislativa entre União e Estados. E aqui, pessoal, a gente começa a enfrentar esse tema que é numeroso e volumoso, né? E relativamente complexo. A gente precisa ter humildade diante de conteúdos relativamente complexos. Não vou aqui simplificar excessivamente para vocês, porque eu tenho sempre em vista o meu objetivo imediato. Eu quero te ensinar também a estudar jurisprudência. E te ensinar a estudar jurisprudência, sempre humildemente, implica você saber antecipadamente os pontos que dão trabalho, que tem que transpirar para entender. Porque às vezes você não entende ou entende superficialmente e aí perde aquele estudo porque a compreensão ficou muito rasa. E uma das dificuldades do estudo desta temática, conflito de competência em matéria legislativa, é que por vezes nós temos assuntos, e eu vou dizer isso algumas vezes, por vezes nós temos assuntos que se conectam com regras de competência distintas. Regras de competência distintas. E este é um caso que exemplifica, e nós temos diversos outros que eu vou mencionar para vocês. Por quê? Nós estamos falando sobre porte de arma de fogo. Se nós olharmos sob a perspectiva da União, é um assunto que toca a material bélico. Arma de fogo. E para material bélico, compete à União, de maneira privativa, legislar sobre normas gerais de material bélico. Artigo 22, inciso 21 da Constituição. Estou falando de cabeça? Artigo 22, inciso 21. Certeza. Competência legislativa privativa da União para editar normas gerais sobre material bélico. Se a gente olhar sob o ponto de vista da União. Agora, se a gente olhar sob o ponto de vista do Estado, o Estado membro olha para esse assunto, porte de armas, e fala que tudo bem, tem, claro, alguma conexão com o material bélico, mas na verdade é uma discussão afeta a segurança pública. E segurança pública é matéria que toca aos Estados-membros. E, portanto, na visão dos Estados-membros, poderia legitimar o exercício de competência legislativa. E essa é uma dinâmica, esses múltiplos ângulos pelos quais se pode enxergar o mesmo assunto, e cada ângulo levando a uma regra de competência, este é o palco da controvérsia. E, em geral, numa fração expressiva de julgados do Supremo Tribunal Federal, a gente incorre nessa dinâmica.
E é isso que o Supremo vai enfrentando. E aqui a gente sofre por quê? Porque este enfrentamento é muito casuístico. São leis de estados e leis de municípios ao longo de um farto histórico, aí anos, décadas de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que incorrem neste problema. E aí o estudo fica casuístico porque a gente passa a ter que estudar regras específicas lá do inciso 22 da União. Tem vários incisos, mais de 20 incisos. A gente tem que fazer um estudo inciso por inciso, qual que é a amplitude daquela regra de competência legislativa privativa da União. E como é que essa regra de competência legislativa e privativa da União, os limites dela, por vezes, revelam um campo de atuação legislativa do Estado em matéria suplementar, em competência legislativa concorrente. É os limites do 22 com o 24. Os campos de transição, onde que a gente sai do 22 e vai para o 24, naqueles assuntos que a gente pode pôr tanto dentro do 22, da Constituição, artigo 22, competência legislativa e privativa, como a gente pode fazer um esforço e colocar dentro do 24, competência legislativa concorrente. E aí a União versa sobre normas gerais apenas. Enfim, estou apenas circunstanciando o tamanho do nosso obstáculo, do nosso desafio, né, para ser propositivo. E aí, essas leis chegaram no Supremo Tribunal Federal. E aqui, meus amigos, os precedentes são cronologicamente 2022, porém, o Supremo, em ambas as ADIs, limitou-se a aplicar um entendimento absolutamente consolidado na Corte faz anos. Um entendimento sobre a competência privativa, competência legislativa privativa da União para fixar os requisitos para concessão de arma de fogo e para identificar os grupos de possíveis titulares deste direito a porte de arma. E qual que é o fundamento do Supremo para fixar essa amplitude desta competência legislativa da União? O objetivo do desenho constitucional é garantir que haja uma regulamentação uniforme em todo o território nacional sobre este tema. E, portanto, leis estaduais que versam sobre porte de arma de fogo invadem este campo de competência legislativa privativa da União. E aí, atenção, quando nós temos esta invasão de campos de competência de um ente no outro, o Estado na União, a União no Estado, o Estado no município, o município na União, o município a União no município, enfim, quando um ente põe o pé no campo de competência que só é do outro, ou faz além daquilo que está no seu campo de competência, esse vício é um vício de inconstitucionalidade por usurpação de competência e é um vício de natureza formal. Inconstitucionalidade formal, porque se desvia de uma regra de competência constitucional. E, portanto, olha lá, desfecho do Supremo, entendimento do Supremo histórico, apenas replicado nessas duas ADIs. É inconstitucional por violar competência da União para legislar sobre materiais bélicos, norma estadual que reconhece o risco da atividade e a efetiva necessidade do porte de arma de fogo ao atirador desportivo, integrante de entidade de desporto legalmente constituída, e ao vigilante de empresa de segurança privada. Por quê? Porque compete à União privativamente fixar os requisitos para concessão de porte de arma de fogo. E lá no Estatuto do Desarmamento, na Lei 10.826 de 2003, posso estar errado aqui, pessoal, posso estar falhando a memória, mas enfim, no Estatuto do Desarmamento, a União, a lei federal, fixou o requisito de que é preciso demonstrar a efetiva necessidade para porte de arma de fogo, para alguém pleitear o porte de arma de fogo. E nessa mesma lei, a União, nessa mesma lei federal, a União já especificou os possíveis titulares desse direito ao porte de arma de fogo. E aí não pode uma lei municipal vir e criar uma presunção legal de necessidade, porque essa presunção legal não existe no âmbito federal. A pessoa interessada tem que demonstrar perante o órgão federal competente, que está lá no Estatuto do Desarmamento, que tem necessidade. Este é o requisito que a lei federal colocou e este requisito é fixado de maneira privativa pela União. Beleza? Então, é um vício o Estado versando sobre matéria, fixação de requisitos, consideração desses requisitos, grupos que podem ter porte, aspectos, matérias que estão dentro da competência legislativa privativa da União. Fechou? Agora olha esse cara aqui, ó. Lei estadual, ADI 6985. ADI 6985.
Lei estadual e porte de armas a procuradores estaduais. Olha só que interessante, pessoal. Repito, estou tentando convencer você, nosso aluno, nossa aluna, da importância de se estudar jurisprudência de maneira sistematizada. O porquê que o professor Igor, brilhante que é, viu a necessidade de um manual de jurisprudência. Pensar conteúdo de direito jurisprudencial. Porque a gente precisa transpassar precedentes e buscar aquilo que está na raça, ter esse compromisso metodológico, didático. E olha esse precedente aqui. Problema constitucional enfrentado nesse precedente aqui, meus amigos, na DI 6985, no gênero é praticamente muito parecido, se não o mesmo que aquele que a gente viu nas duas ADIs anteriores. Nós temos uma lei estadual que concedeu porte de armas a procuradores do Estado, ou seja, aqueles que são integrantes, membros da Procuradoria do Estado, da Advocacia Pública do Estado. E qual foi o fundamento para o Estado legislar sobre essa matéria? Basicamente o mesmo. Olhou para o assunto e falou, não, isso aqui é segurança pública. Segurança pública. E isso aqui também é um aspecto, podemos até argumentar nesse sentido, um aspecto pertinente ao regramento de uma categoria de servidores públicos. Porque lá no Estatuto do Armamento, alguns dos grupos privilegiados, entre aspas, contemplados com o direito ao porte de armas de fogo, são segmentos do serviço público, por exemplo, integrantes da ABIN. Estou dando um exemplo bizarro para marcar, né? Integrantes da Agência Brasileira de Inteligência têm porte de arma por expressa previsão legal, lei federal. E aí o Estado-membro legislou nessa matéria com essa proposta, é segurança pública, é servidor público, eu vou versar sobre esse aspecto, porque diz respeito à minha realidade regional. E aí, segundo o Estado, na lógica do Estado, os Estados-membros poderiam atuar nessa matéria, legislar nessa matéria, que toca a segurança pública, e, portanto, poderiam conferir porte de armas de fogo àqueles que, na sua realidade local, necessitariam. Muito parecido com os casos anteriormente estudados, né, meus caros? E aí, avançando, qual que é o grande tema constitucional aqui? Mais uma vez, vamos ficar nele praticamente até o final da aula. Conflito federativo, especificamente conflito de competência legislativa, entender a repartição constitucional de competência legislativa, artigos 22, 24 e 30 da Constituição, com uma passadinha no artigo 25 também da Constituição Federal. Desfecho do Supremo Tribunal Federal, terceiro bloco. Qual foi a resposta do Supremo? Qual foi o fundamento? O que o Supremo decidiu aqui? Decidiu o mesmo, pessoal. O mesmo. Competência legislativa privativa da União para fixar requisitos para concessão de porte de armas de fogo e também para identificar os grupos que podem ser contemplados com esse direito. E aí, a gente vai usando os precedentes para somar argumentos nessa compreensão. O Supremo não tem, esse entendimento é consolidado, mas a corte vai mudando, a composição vai mudando, e os ministros vão agregando novos sustentáculos, né, para esse entendimento, até para revitalizá-lo e mantê-lo ao longo dos anos. O Supremo diz o seguinte, nesse caso em específico, ele fala assim, a segurança pública, que é sim matéria que está sob os cuidados do Estado-membro, tem que ceder espaço à necessidade, também afeta a segurança pública, de uma política criminal de âmbito nacional e, portanto, homogênea, uniforme, quanto à fabricação, comercialização, circulação e utilização de armas de fogo. Mesmo sob o ponto de vista da segurança pública, que é algo também que importa à União, a eventual necessidade regional ali dos procuradores do Estado é menor do que a necessidade nacional, o interesse público nacional, o interesse nacional de uma política criminal uniforme, homogênea, de regras de fabricação, comercialização, circulação e utilização de armas de fogo. E também, portanto, é um outro argumento que vem e dá mais base para a competência legislativa privativa da União para fixar requisitos para porte e identificar grupos que podem ser contemplados. E olha só que interessante, pessoal. Aqui o Supremo manuseia uma outra ferramenta, gênero, maior, mais forte, que a gente encontra vez ou outra nesses conflitos federativos. Nós precisamos buscar
quando a gente enfrenta um assunto, especialmente um assunto que está lá conectado com o artigo 24, um assunto que a gente pode posicionar no campo de competência legislativa concorrente de União e Estados. Quando a gente enfrenta um assunto que, em tese, comportaria legislação no plano federal e no plano estadual, o que não é o caso propriamente do porte, mas da segurança pública como um todo, a gente tem que pensar qual que é o nível da Federação Brasileira que melhor resguarda o interesse público subjacente. E aqui, o interesse público subjacente é melhor tutelado no nível nacional. Porque controle de arma de fogo no Brasil já é algo extremamente difícil. Quem já cruzou a fronteira seca com o Paraguai consegue imaginar o que alguém mal intencionado consegue fazer. Eu já tive essa infelicidade como cidadão, né? Fui lá comprar bobeira e vi que eu poderia sair com uma bazuca ali na mochila de brinquedo da minha filha. Enfim, estou viajando aqui. Mas veja, onde que melhor se tutela o interesse público numa política criminal voltada à arma de fogo? É no nível nacional. Imagina se nós tivéssemos regramentos estaduais, municipais. Cada município tem uma regra. Você vai andar de rodovia aí, você tem porte de arma, você vai trocando de município, você tem que decidir o que você vai fazer. Não dá, não tem como. É a lógica da Federação Brasileira nesse ponto, nesse aspecto. Onde melhor se tutela, mais adequadamente se tutela o interesse público, em geral, onde você precisa prestigiar a competência legislativa. Este é uma baliza, né, que eu estou generalizando aqui com vocês também a partir desse julgado. Não é a única, a gente vai ver outros princípios, todos eles manuseados pelo Supremo Tribunal Federal. Fechamos aqui. Vamos caminhar mais um pouquinho, pessoal. Vamos caminhar mais um pouquinho aqui, monitorando o desempenho da máquina e tempo de aula, né? É o professor, realidade do professor na atualidade. A editora Mizuno, evidentemente, me dá todo o suporte, né? Produz os PDF, os PowerPoint, os modelos, nos orienta nas gravações. O pessoal é muito caprichoso, mas aqui a gente funciona como professor e operador de máquina também. É assim, para mim e para todo mundo, né, pessoal? Essa não é nem o futuro, é a realidade, é quase o passado já, né? Então, sempre monitorando aí a qualidade das nossas aulas. Vamos lá, mais um julgadinho aqui, ADI 6466, medida cautelar. Vamos continuar na temática de armas de fogo, mas não se preocupem com a especificidade do tema, porque vejam que eu sempre faço generalizações e é assim que a gente vai estudar a jurisprudência. Julgado, pessoal, bastante ruidoso, deu bastante polêmica do Supremo Tribunal Federal. A gente viu, recobrando mais uma vez, que o Supremo tem esse entendimento bem estabelecido de que é a União quem detém a competência legislativa privativa para versar sobre material bélico. E isso inclui, evidentemente, as regras para o porte de arma de fogo, que foram essencialmente estabelecidas lá na lei do Estatuto de Armamento, né? A lei de 2003, que eu já mencionei para vocês. Mas ao lado disso, versar sobre material bélico também inclui regras para aquisição e posse de arma de fogo. E aí o que nós tivemos, e aqui eu vou fazer comentários de ordem cronológica do Executivo Federal, mas repito, mas quero deixar bem claro que eu não tenho absolutamente nenhum motivo implícito aqui, nem de crítica, nem de sustentação do que foi o governo do presidente Jair Bolsonaro e do que é o atual governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Eu sou aqui despido de ideologia, tanto como professor, né, e especialmente como promotor de justiça. A minha ideologia tem uma única designação, é a Constituição Federal e honrar a sociedade que me conferiu este cargo de promotor de justiça por aprovação em concurso público e honrar e respeitar você, meu aluno, que está investindo o tempo em me ouvir aqui. Então, feito este aclaramento, para não haver nenhuma compreensão equivocada, nós sabemos que durante o governo do presidente Jair Bolsonaro houve a edição de decretos a título de poder regulamentar do chefe do Poder Executivo, poder regulamentar da lei federal que versa sobre armas de fogo, Estatuto de Armamento, e estes decretos, por meio deste decreto, especificamente um decreto de 2019, não vou descer em detalhes aqui na especificidade do decreto, nele se verificaram regras que flexibilizavam
a possibilidade de compra, aquisição de arma de fogo e, consequentemente, a posse da arma de fogo. Você compra, você tem que pôr em algum lugar, você tem que possuir ela na sua casa, no seu estabelecimento comercial, enfim. É uma outra dimensão. Ao lado do porte, nós temos regras para compra e posse de arma de fogo. Então, por exemplo, lá no Estatuto do Desarmamento, que é a Lei 10.826 de 2003, se não me falha a memória, a gente tem que para aquisição de uma arma de fogo, já mencionei isso com vocês, né, o interessado, arma de fogo de uso permitido, né, a arma de fogo de uso permitido, o interessado tem que declarar e provar a efetiva necessidade dessa aquisição. E esse decreto de 2019, dentre outros aspectos, alterou o regulamento do Estatuto do Desarmamento e, ao lado de outras previsões, passou a indicar uma espécie de presunção normativa da necessidade de aquisição de armas de fogo em determinados casos, ali descritos no decreto, para além das hipóteses que constavam do Estatuto do Desarmamento. Então, a lei fala que tem que haver a efetiva demonstração de necessidade. Vem o decreto e fala a presunção de necessidade em casos específicos. Ali, não vou entrar nesse detalhe com vocês, e essa presunção é num nível para além da legalidade. Então vejam aqui que nós temos dois grandes problemas constitucionais. Nós temos aqui um problema sob o ponto de vista formal, porque nós temos a discussão sobre os limites do decreto regulamentar, do poder regulamentar do Executivo. Artigo 84 da Constituição prevê que o chefe do Poder Executivo, no caso o Presidente da República, pode editar decretos para garantir a expressão constitucional, fiel execução da lei. E essa expressão é a baliza que dá os limites do exercício do poder regulamentar. Poder regulamentar que dá ensejo, em geral, a um decreto. O decreto regulamentar, o regulamento. Esse é um problema do ponto de vista formal que a gente abstrai desse julgado. E a gente tem também um problema sobre o ponto de vista material. Ou seja, esta opção normativa do chefe do Poder Executivo de flexibilizar regras para aquisição e posse de arma de fogo é constitucional? Atende à Constituição sob o ponto de vista da proporcionalidade? É este o caminho que o Executivo tem que conduzir à luz da Constituição? É uma opção legítima? Está dentro do quadrante do Poder Executivo à luz da Constituição? E aqui a gente tem um tema que não é propriamente um tema de conflito federativo, né? Porque nós estamos examinando esses são os dois problemas, esses são os dois grandes temas constitucionais: Poder Executivo e limites do poder regulamentar, e também estamos examinando uma aplicação aqui do princípio da proporcionalidade. E aí, pessoal, esse é um julgado bastante detalhista, né? Porque a portaria, porque é um decreto, o decreto tem muitos meandros ali, é um decreto regulamentar, mas a gente pode abstrair alguns entendimentos aqui para sintetizar a posição do Supremo nos seguintes termos. O Supremo entendeu o seguinte. Olha que afirmação importante de se entender, especialmente para aqueles que gostam de fazer um estudo de direito comparado, né? E tem às vezes a referência do direito norte-americano, da Constituição norte-americana. Salvo engano, a primeira emenda da Constituição americana toca sobre esse ponto, mas não é o objeto da nossa aula. Mas olha só o que a Corte disse expressamente: não há no Brasil um direito fundamental de possuir armas. Não há no Brasil um direito fundamental de possuir armas. Por isso, portanto, ainda que a Constituição não sinalize uma proibição universal de aquisição e posse e porte de armas de fogo, o adquirir, o possuir e o portar armas de fogo deve se dar de maneira excepcional. E esta excepcionalidade se concretiza, se operacionaliza, ao lado de outros caminhos, evidentemente, a partir da demonstração de que, em concreto, nos termos da lei, um particular tem a necessidade de adquirir, possuir uma arma de fogo. Então, olha a cadeia de raciocínios. Não há direito fundamental a possuir armas no Brasil, não há vedação, não há uma proibição universal
Não há um direito fundamental de ter armas, mas também não há uma vedação universal de ter armas na Constituição. E aí, o caminho para equalizar esses dois comandos constitucionais é uma política pública que admita, sim, aquisição, posse e porte de arma, porém, à luz de uma necessidade demonstrada, em particular, ou pelo particular interessado, nos termos da lei. Veja que a lei, o Estatuto de Armamento, lá no artigo 6º, salvo engano, vai falar o óbvio. Integrantes de força de segurança pública têm direito a porte de arma. É claro que tem direito a porte de arma. Aqui sim, o legislador pode trabalhar com essa presunção absoluta que um PM, quando sai de casa, tem que estar com a arma na cintura. Óbvio, é evidente. Né? Agora, um engenheiro precisa? Não. Ordinariamente não. Ele que demonstra que está trabalhando no local, em determinadas circunstâncias, que ele precisa. Aí tudo bem, é uma política pública, de sentido amplo, que é consentânea com essas duas referências constitucionais. Não há um direito fundamental ao porte de armas, mas também não há uma proibição constitucional de vedação universal à aquisição, posse e porte de arma. Portanto, qual que é a conclusão do Supremo? Cabe ao Estado fixar uma política pública de armas que seja condizente com essas diretrizes. E esta política pública, a ela, a Constituição resguardou um instrumento específico. Lei em sentido estrito. Lei em sentido estrito. É aquela competência legislativa privativa da União. E, portanto, resposta do Supremo Tribunal Federal. Examinando o decreto, o Supremo concluiu que houve uma extrapolação do poder regulamentar. O decreto, a título de poder regulamentar, existe para garantir a fiel execução da lei. E a política pública está na lei. Quando o decreto vem e cria presunções de necessidade para além da lei, ele extrapola o poder regulamentar porque ele quebra a regra de competência que é de estrita legalidade nessa matéria. E, além disso, o Supremo vai e avança e faz uma censura constitucional a essa postura, a postura do Executivo de flexibilizar e facilitar compra de armas de fogo no Brasil, porque, de acordo com o Supremo, isso vai contra aquelas referências constitucionais, e aqui nós temos um vício de inconstitucionalidade material. O primeiro vício, extrapolação do poder regulamentar, inconstitucionalidade formal. O segundo vício, quebra da proporcionalidade, política pública, opção do Executivo para além da legalidade, mas também para além das duas referências constitucionais, é desproporcional, inconstitucionalidade material. Cai o decreto nesses pontos. Medida cautelar referendada pelo Pleno, né? Referendada pelo Pleno do Supremo, mas dificilmente no julgamento de mérito a gente vai ter um entendimento contrário, e muito provavelmente, se eu tivesse que dar um chute, o novo governo vai revogar esse decreto, vai editar um novo decreto e vai haver a perda do objeto. Mas, de todo modo, por que esse julgado é importante? Porque é o Supremo enfrentando, olhando para a Constituição e tirando diretrizes para uma política pública que sempre dá discussão. Né? Nos Estados Unidos discute-se até hoje o direito a porte de armas de fogo, se é que tem uma chacina, aqueles episódios deploráveis de alguém que entra numa escola, mata um monte de criança, entra no mercado. Quem acompanha a mídia dos Estados Unidos, os jornais americanos, né, eu faço isso de vez em quando, para treinar o inglês, viu, pessoal? Eu não sou um fã do meu respeito dos Estados Unidos, evidentemente, mas não tem esse apego que às vezes a gente vê algumas pessoas aqui no Brasil que tem. Faço isso para treinar o inglês, né? Vejo o jornal nos Estados Unidos, a gente vê o tanto que essa discussão existe aqui no direito norte-americano, né? E aqui esse julgado é importante, não por conta do ruído ali, Supremo versus Jair Bolsonaro, é o Supremo, bem ou mal, certo ou errado, não estou fazendo juízo de valor, extraindo referências constitucionais para esse tema que é ruidoso, política de armamento no Brasil. Legal? Fechamos aqui. Vou correr para eu não fechar tanto passar tanto o meu tema nesse penúltimo bloco aqui. Meus caros, temos aqui um julgado que eu vou trazer para vocês rapidamente do ano de 2021, que diz respeito a porte de armas de fogo de guardas municipais. Eu faço isso apenas a título de complementação para vocês, né? Olha que julgado interessante. O Estatuto do Desarmamento, lá, salvo engano, naquele artigo 6º, né, que é o número que me vem à cabeça quando eu penso sobre esse rol, mas quase certeza que é o artigo 6º, prevê os grupos que têm direito a porte de arma de fogo. E, dentre eles, nós temos o regramento das guardas municipais.
E agora, o interessante, e esse é o problema constitucional desse julgado, é que a opção do legislador, quando foi exercitar essa competência legislativa privativa da União para fixar requisitos e estabelecer os grupos que têm direito a porte de arma de fogo, quando a União, a lei federal foi construir a regra para este grupo, guardas municipais, ela criou uma regra que diferencia os municípios. Então, por exemplo, constava da lei, já vou antecipar, o Supremo reconheceu essa regra como inconstitucional, mas a lei previa que municípios que sejam capitais dos estados as guardas municipais de municípios que são capitais dos estados podem ter porte de arma. Municípios com mais de 500 mil habitantes, as guardas municipais podem ter porte de arma. Municípios, salvo engano, entre 50 e meio milhão, 500 mil, os guardas municipais têm porte de arma só em serviço. Só em serviço. Não pode ter em casa, não pode conduzir, se deslocar com armamento, enfim. A regra foi construída criando diferenciações entre os municípios. E aí o Supremo foi e reconheceu a inconstitucionalidade dessa restrição. Esse é um julgado interessante, porque o Supremo trabalha com uma ideia que ele empregou uma construção que é muito recorrente na Corte, quando a Corte examina regras que dão tratamentos diferenciados para entes que, em tese, demandam regras uniformes. Os municípios são entes federativos, dotados de autonomia, e todos eles, os mais de 5 mil municípios brasileiros, ocupam o mesmo nível na Constituição brasileira. E, em princípio, a União, artigo 19, tem que tratar os municípios de maneira uniforme. Agora, o legislador editou uma regra que estendeu o porte, que garantiu o porte de armas de fogo para municípios de maneira restritiva. Alguns municípios, as guardas municipais e, por extensão, a população de alguns municípios vai contar com o serviço de uma guarda municipal com arma de fogo, com porte, e em outros municípios não. E aí o Supremo foi examinar se essa regra se justifica, porque a baliza é a igualdade. E aí o Supremo reconheceu que essa regra não se justifica. Esse tratamento disforme entre os municípios e entre as guardas municipais, ao fim e ao cabo, esse tratamento diferenciado entre os próprios guardas municipais não se justifica. O argumento de que as cidades maiores ou capitais são mais violentas, ou o argumento do nível populacional como indicativo de grau de violência, o Supremo afasta este critério, afasta a legitimidade, a racionalidade desse critério para justificar a exceção. E esse é um entendimento importante do Supremo. O entendimento mãe é o seguinte: sempre que o legislador for criar uma exceção, sempre que o legislador for criar um tratamento diferenciado para um grupo aparentemente de pessoas, de entes iguais, o critério tem que ser racional para justificar a exceção. Lembra? A regra é a igualdade formal, todos são iguais perante a lei, mesmo os entes federativos. Porém, a gente pode dar um tratamento desigual na medida dessa desigualdade. Agora, o fator de diferenciação, o fator de discrimen, o indicativo que justifica essa diferenciação tem que ser racional, tem que ser legítimo. Senão, esse tratamento desigual é inconstitucional. E foi isso que o Supremo aplicou aqui. Okay? Vale a pena passar o olho na íntegra dessa ementa, para quem está mais conectado com questões de segurança pública, eventualmente até quem presta concurso de guarda municipal, quem é guarda municipal, me manda no Instagram lá, eu tenho parente, um primo irmão meu que é guarda municipal, eu sempre gosto muito desses temas, compartilho com eles esse estudo. De todo modo, é um julgado importante para ver o Supremo aplicando o princípio da igualdade como baliza, como fundamento para o julgamento desse caso aqui. Beleza? De 2021, mas ele se conecta com muitos pontos do que a gente tem visto até agora e ele também nos ajuda a relembrar o princípio da isonomia nos termos que eu expliquei para vocês. Paro de falar nesse terceiro e último bloco. Cadê meu mouse? Paro de falar. A gente se vê no quarto e último bloco desse nosso primeiro encontro. Forte abraço a todos e a gente se vê daqui um pouquinho, né? Continue comigo. Meus amigos, passando apenas para deixar um registro, eu terminei o terceiro bloco dizendo que a gente teria mais um quarto bloco nessa primeira aula, mas dando uma olhadinha aqui no material que eu preparei para vocês, eu não vou espremer o nosso conteúdo que eu preparei para essa primeira aula nestes
pouco mais de 15 minutos que eu tenho para fechar as minhas 2 primeiras horas. Então, eu vou fazer apenas uma interrupção de ordem metodológica, até para manter as nossas aulas de maneira organizada e sem correria. Vocês vão ter aí, sem sombra de dúvidas, bem mais do que as 10 horas que nós oferecemos no nosso curso. Fiquem tranquilos, 10 horas de constitucional, com certeza vocês vão ter. E vamos ter também as 2 horas de direitos humanos, fiquem bem tranquilos. Estou fazendo só essa interrupção para eu não parar esse conteúdo ou não fazer ele, apresentar ele de maneira corrida, porque senão, se eu fizer tudo que eu planejei aqui para essa primeira aula, provavelmente a gente vai ter aí uma aula com 2 horas e 20 minutos, e aí eu acabo entregando material descompassado para vocês, né? E aí lá no fim, se eu for comendo 10, 15 minutos em cada aula, falta aula falta tempo lá no fim, né? Então, só para deixar esse esclarecimento para vocês, fiquem tranquilos, eu só vou interromper essa gravação formal e aí eu vou caminhar para a aula de número 2 e fazer já a gravação, pelo menos dessa primeira parte e claro, dos outros conteúdos, né? Vou trazer aquilo que era da segunda aula, colocar o fim da primeira aula no começo da segunda aula. A segunda aula está pronta, a gente vai gravando aí para vocês ao longo do nosso curso, beleza? Então, só voltei para fazer esse esclarecimento, fiquem tranquilos. Já vou liberar essa primeira aula para o pessoal da Mizuno para chegar para vocês o quanto antes e, em paralelo, estou aqui trabalhando, pensando na sua atualização. Tranquilo? Dúvidas sobre tudo que a gente explorou nessa primeira aula, me chamem no Instagram, lembrando sempre que vai ser um prazer e um privilégio poder conversar com vocês sobre qualquer assunto da nossa aula. Beleza? Então eu encerro por aqui, um forte abraço a todos e aí eu convido vocês para seguir na nossa nossa segunda aula. No primeiro bloco a gente vai ver um tema muito interessante, ainda dentro de conflito federativo, repartição constitucional de competência legislativa. Vamos ver visões do Supremo Tribunal Federal sobre direito do consumidor, leis estaduais em matéria de consumo. Vocês vão entender como que o Supremo tem delineado essa importante competência dos estados, se conecta com alguns campos de competência privativa da União. Fechou? A gente se vê na nossa próxima aula, na nossa segunda aula. Forte abraço a todos e agora sim, bons estudos e até a próxima.